João 3, versículo 1, meus irmãos. Vamos ler a palavra? Aleluia, glória, aleluia. Podemos acerca do novo nascimento. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Como é o nome dele? Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Perguntou Nicodemos: porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém, meus irmãos? Só até aqui. Ou uma alegria eterna ou uma tristeza eterna. Jesus está alertando Nicodemos acerca de um novo nascimento. Interessante, meus irmãos, que Jesus ele não falou de novo nascimento com Zaqueu. Zaqueu é um homem corrupto, que vivia uma vida desonesta diante de Deus. Jesus não falou de novo nascimento com Maria Madalena, uma mulher que, diante dos olhos da sociedade, do povo judaico, não estava fazendo a vontade de Deus. Deus não falou de novo nascimento para a mulher samaritana, uma mulher que estava vivendo uma vida errônea diante de Deus, uma vida de prostituição. Deus não falou de novo nascimento para ela. Mas Jesus falou para Nicodemos. Nicodemos é um mestre, um doutor da lei. Nicodemos é um fariseu, um membro do Sinédrio. O Sinédrio era o conselho governamental e religioso dos judeus. Nicodemos tinha como fundamento interpretar as leis, ensinar o povo na adoração a Deus e julgar casos legais. Nicodemos ele era um homem que ele jejuava 2 vezes na semana. Nicodemos fazia as orações longas nos templos. Nicodemos entregava o seu dízimo. Interessante que Jesus diz: Nicodemos, isso não é suficiente. Você precisa nascer de novo. No grego existem 2 palavras para novo. A primeira é balis, a segunda é anátema. A palavra balis significa o que foi feito, qualquer um pode fazer. Só que a palavra grega aqui pregada por João não é balis, é anátema. Anátema significa o que foi feito, somente quem fez pode restaurar. Ou seja, Jesus está dizendo: Nicodemos, você precisa nascer de uma forma que só quem te criou, só quem te fez pode te restaurar. Meus irmãos, Jesus ele estava atraindo a atenção dos religiosos daquela época, os fariseus, os saduceus, os escribas. Naquela época, para alguém ser chamado de mestre, ele precisava estudar em uma das 3 escolas rabínicas que existia: a escola de Hillel, a escola de Shammai e a escola de Gamaliel, onde Paulo estudou. Jesus não havia feito nenhuma dessas formações. Então Jesus era um mestre diferenciado. Agora, meus irmãos, interessante que mais abaixo Jesus ele fala primeiro: Nicodemos, se você quiser ver o reino, você precisa nascer de novo. Agora Jesus vai usar uma expressão mais profunda. Ele diz: se você quiser entrar no reino dos céus, você precisa nascer de 2 formas. Jesus diz: você precisa nascer da água e do Espírito. Quando Jesus usa a expressão nascer da água, ele está se referindo ao batismo, que nós conhecemos que normalmente acontece por imersão. Agora, mais profundo é nascer do Espírito. Jesus está falando de regeneração. Ele está falando da vida de Deus gerada dentro do homem. Ou seja, o sentimento de Deus dentro do homem. O amor de Deus, a misericórdia de Deus, o caráter de Deus, a vida sanguínea de Deus. Jesus está falando isso, Nicodemos. É a vida de Deus gerada dentro do homem através do Espírito Santo. Nós, o Espírito Santo é uma pessoa, Muitas vezes, quando nós aceitamos Jesus, automaticamente o Espírito Santo vem e habita dentro de nós. A Bíblia diz que quando o homem peca, ele morre espiritualmente. Essa morte não quer dizer que
que o seu espírito sai do corpo, não, mas que ele está adormecido, ele está em coma espiritual. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele vem nos vivificar. A palavra de Deus, ela vem trazer vida para nós. A Bíblia diz que a palavra de Deus, em Hebreus 4:12, que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão de alma e espírito, de juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra viva aqui significa energis. Quando Jesus fala viva, quer dizer que a palavra ela tem vida. E quando ela está sendo pregada, pessoas estão sendo tocadas, pessoas estão entendendo o seu estado de pecado, estão entendendo o seu estado que você recebeu a natureza caída de Adão, sim, né? E no princípio, quando Adão caiu, todos nós pecamos. A Bíblia diz isso no livro de Romanos 3:23, que todos pecaram e separados foram da glória de Deus. Mas por meio de Jesus Cristo veio essa nova justificação. Jesus Cristo, ele veio nessa terra, habitou no meio de um povo de lábios impuros, um povo fariseus, escribas, saduceus, habitou no meio dos gentios, e a Bíblia diz que Jesus veio com poder e grande glória, com muita humildade, mas com poder e grande glória. Diz que ele pregava o reino em todos os lugares, né? Expulsava os demônios, curava os enfermos e proclamava que o reino dos céus estava próximo. Ou seja, Jesus estava no meio de nós. E esse homem, Filho de Deus, que a Bíblia diz que ele nos amou de tal maneira. Deus nos amou de tal maneira que ele deu o seu filho. Imagine você dar o seu filho para morrer por um povo pecador. Ninguém faz isso. Somente Deus. Então é um amor que não dá para mentir. Isso Deus fez por nós. Então aqui no livro de João, Jesus está falando acerca do que realmente é alcançar uma vida. A Bíblia diz que quem quiser alcançar uma vida precisa perder essa existente. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá essa existente. Então, a gente precisa despir do nosso eu, do nosso ego, da nossa sabedoria humana, do nosso entendimento humano, para que o entendimento de Deus, a sabedoria de Deus, venha pousar sobre nós. Então, essa é a nossa alegria. Jesus, ele está alertando Nicodemos acerca desse novo nascimento. Então, é necessário, meus irmãos, o homem nascer de novo. O Evangelho de Jesus Cristo nunca foi dar dinheiro ao homem, nunca foi dar riqueza na terra, não. O Evangelho de Jesus começou na boca do profeta João Batista, dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E isso ensinou a fugir da ira vindoura. E também o machado está posto à raiz da árvore. A árvore que não der bom fruto é cortada e lançada no fogo. Então, essa é a palavra de Deus. Então, nós precisamos entender, meus irmãos, que a gente tem que perder a vida aqui. Não pode amar esse mundo. A Bíblia diz no livro de 1 João 2,15: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai. Então a gente não pode amar esse mundo. Tem muito crente dizendo que ama a Deus, mas também ama o mundo. Estão negando o banquete que Deus entregou de graça para nós, né? Todos os dias, meus irmãos, o diabo mede a nossa alma, mas pela misericórdia de Deus, Deus não permite ele tocar em nós. Mesmo você caminhando em demônio, mesmo você no pecado, na fornicação, no adultério, Deus não permite. O diabo não tem poder sobre a sua alma. Deus tem todo o poder. Mas a Bíblia diz que a misericórdia de Deus, essa causa não sermos consumidos. Deus, o diabo, ele anda ao derredor, procurando a quem possa devorar. Ou seja, astuto, ele te vê, ele sabe o seu deitar e o seu levantar. Ele te conhece, o diabo é mais sério que todos nós juntos, meus irmãos. Então o diabo ele vai te oferecer pratos, vai te oferecer lugares. O diabo é tão sujo que em cada esquina ele abriu um bar, ele abriu uma casa de prostituição, jogos, vícios, diversos vícios. Assim os entretenimentos desse mundo nos rouba de Deus. O tempo que é para a gente ler a Bíblia, a gente está mexendo no celular. O tempo que é para a gente ler a Bíblia, a gente está olhando a gente está olhando a vida do vizinho. Não é para isso. O diabo ele faz isso, então a gente precisa estar atento, estar em alerta, pois a Bíblia fala que o caminho é estreito. A Bíblia diz no livro de Mateus 7,13: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição. São muitos que encontram, mas estreita é a porta e apertada é o caminho que leva à vida eterna. Então não é fácil. Estamos falando de escolhas. Você escolhe, meus irmãos. A escolha é de vocês. Se
vocês querem ir para o céu, vocês querem ir para o inferno. Mas não esqueçam que o homem semeia aqui, ele vai colher aqui. Pode passar 10, 20, 30 anos, a gente vai colher aquilo que a gente semeia aqui. Tem muitos crentes hoje dizendo assim: eu conheço Deus, eu amo Deus, mas mente, rouba, deve, não paga, fala mal do irmão, vive cobiçando o irmão. Que amor é esse? Que Deus é esse? Muitas pessoas, meus irmãos, quando a gente aceita Jesus, o Espírito Santo ele vem habitar dentro de nós. Se você é ignorante, você torna-se mansinho. O Espírito Santo começa a colocar os frutos dele dentro de você: amor, paz, fé, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança. Muitas pessoas que não têm domínio próprio, né? Aqui na igreja todo mundo conhece essa irmã, é uma mulher de Deus, mas no seu bairro, na sua rua, as pessoas não te conhecem assim. Era para conhecer você assim: ali uma serva do Senhor, ela é uma mulher de Deus. Eles conhecem você por todo tipo de pessoa, mas não sabem que você é uma serva de Deus. Por quê? Porque a gente para de vigiar, a gente vacila, a gente brinca com a fé. Não pode brincar, não é brincadeira o Evangelho. Eu aceitei, tem 2 anos e meio que eu aceitei Jesus. A minha vida foi transformada. Eu, um homem que